que ocupem os seus lugares no auditório para reiniciarmos os trabalhos. Muito bem, senhoras e senhores, reiniciando os trabalhos, passamos então ao nosso terceiro painel técnico, que fala sobre detecção, comunicação e tratamentos de incidentes. Convidamos para que componham o palco Gustavo Vivas Davi, que é chefe substituto da equipe OEA da Delex em São Paulo, atua como auditor fiscal da Receita Federal desde 2006, lotado desde 2015 na alfândega do aeroporto de Viracopos. Formado em Direito pela UFRJ, realizou mais de 50 validações físicas desde que o programa OEA entrou em operação no Brasil e no exterior. Convidamos também Rinaldi Boassi, que é chefe da equipe OEA Curitiba, atua como auditor fiscal da Receita Federal desde 2013, desempenhou atividades na área de gerenciamento de risco pré-despacho, integra o programa OEA desde 2014, tendo atuado em acordos de reconhecimento mútuo, certificação e monitoramento. É mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, realizou mais de 50 validações físicas desde que o programa OEA entrou em operação no Brasil e no exterior. Convidamos também Fábio Antônio de Carvalho, que é gerente de segurança empresarial da Brasil Terminal Portuários desde 2012. Iniciou sua carreira como oficial do Exército Brasileiro em 1995. Exerceu entre os anos de 2004 e 2012 a função de supervisor de segurança empresarial na Deikmar, armazenagem e distribuição. Passamos então à primeira apresentação deste painel com o Rinaldi Boassi. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, parabéns pela organização do evento. É uma oportunidade única, né, de entrar em contato com as empresas já certificadas, as empresas que querem certificar, ou pessoas que querem conhecer o programa, levar o programa para outras empresas que estão querendo entrar nesse novo modelo de gerenciamento de risco da Receita Federal. Vou falar aqui de um tema novo para a gente também, dentro do programa, né? Estamos estruturando o programa de análise de incidentes, estamos com algum piloto já, mas, assim como as empresas, eu sempre nas validações falo, assim como as empresas, nós também estamos em constante melhoria, estamos aprimorando nossos procedimentos. A redução dos estoques mostra isso, né? A gente tenta sempre buscar procedimentos mais eficientes para fazer a certificação e melhorar os procedimentos. Bom, vou falar aqui, então, da importância, que é o tema que me deram, da importância da detecção, comunicação e tratamento dos incidentes. Então, o que são incidentes, né? Então, a definição de incidente para o OEA, e assim como para o CITPET, para os programas de segurança,
toda ação voltada à violação da segurança da cadeia logística, tanto sob a ótica física quanto documental. Então, quando a gente vai falar de incidente aqui, a gente não está falando só sobre drogas, narcotráfico, estamos falando também sobre fraude, subfaturamento, que também são possíveis no OEA conformidade. Então, exemplos básicos, né? Introdução de mercadoria proibida, tráfico humano, que aqui a gente não vê muito, mas quando a gente vai fazer certificações em outros países, principalmente no México, a gente vê que é uma preocupação bem grande com relação ao tráfico humano entre a fronteira. Terrorismo, que também para a gente, graças a Deus, não é relevante, mas temos a função de contribuir para que esses países também estejam mais seguros, né, quando fazemos as nossas exportações. Narcotráfico, daí já é uma realidade mais constante. Armas, principalmente quando nós falamos da importação, né, dos Estados Unidos, quando trazem armas ou pelas fronteiras terrestres do Mercosul. Dinheiros em espécie, né, assim como as drogas vêm e vão, as armas, o dinheiro também precisa seguir um caminho oculto, às vezes, então, a evasão de divisas através de dinheiros em espécie. Hoje em dia, com o Bitcoin, um pouco menos, né? O pessoal está usando mais o Bitcoin, mas antigamente tinha bastante apreensão de dinheiros em espécie. Violação à propriedade intelectual, que é uma preocupação constante da aduana brasileira, e riscos à saúde como um todo. Então, quais são os principais incidentes que a gente lida no OEA e que a gente está mais preocupado? Então, são principalmente drogas, como eu disse, na exportação, armas na importação, contrabando e descaminho. Quando a gente fala de drogas na exportação, eu queria fazer um adendo, que até numa última validação que eu fiz, né, eu chamei a atenção, que às vezes você está fazendo uma operação de importação, mas o seu caminhoneiro, que está indo buscar um container seu que está dentro do porto, ele vai acessar o porto. Então, talvez ele também possa estar entrando com drogas dentro do porto para contaminar uma outra carga, como a gente viu recentemente lá em Santa Catarina, uma operação que foi desfeita, era um caminhão que estava indo buscar um container que estava vindo da Colômbia, né, por incrível que pareça, e o container estava contaminado com drogas, então o que eles fizeram? Né? Só para vocês entenderem o que a gente lida. Né? A droga veio da Colômbia, já dentro do container, daí um outro caminhão que foi só buscar um container para importação, ou seja, não é uma operação de exportação, então, para a gente, como se não tivesse risco, né? Entre aspas, ele ia pegar aquela droga, ia contaminar um outro container e ia sair do porto. Então, às vezes, a operação de importação também pode trazer riscos. É essa questão do gerenciamento de risco, que foi falado aqui, né, o dia inteiro, que traz a importância para você sempre pensar em novas formas, como que eu posso prevenir, como que é a minha operação. Então, só conhecendo a fundo as operações e conhecendo os riscos, que vocês vão conseguir prevenir. Isso, o nosso trabalho também, em passar para vocês esse conhecimento, também é importante para que vocês consigam combater. Também há incidentes relacionados à conformidade. Então, quando a gente fala de incidentes OEA, a gente não está falando só de segurança. A gente também vai tratar de incidentes com empresas no OEA conformidade. A gente já tem, como já foi dito aqui, algumas ferramentas de monitoramento que, por mais que a empresa tenha uma menor parametrização, que ela não esteja caindo em canal, nós temos sistemas de gerenciamento de risco que vão dizer para a gente se aquela empresa está incidindo muito em alguma questão de classificação, ou se ela ocorreu alguma questão de fraude, subfaturamento, que é algo mais grave, que nós esperamos que as empresas OEAs, lógico, não caiam, né, nessa questão, mas nós estamos monitorando. Se ocorrer, nós vamos abrir uma análise do incidente para verificar o que aconteceu. Depois vai ficar claro aqui para vocês como que vai ser essa atuação. Então, quais são os principais destinos, né, das drogas? Então, esse é o papel importante para vocês conhecerem quando vocês estão fazendo uma... Quando eles falaram aqui, durante as explanações anteriores sobre parceiros comerciais, e eu sempre falo isso nas minhas validações, parceiros comerciais são clientes também, tá? Não são só aqueles que você contrata, não são só fornecedores. Então, quando você está selecionando um cliente, ou um cliente contrata o seu serviço, ou uma mercadoria que você está vendendo, saber de onde é esse cliente, como que ele atua, se ele é um cliente antigo, não é conhecido, isso é importante para verificar quais procedimentos você vai adotar
para dirimir os riscos relacionados. Então, se você tem um cliente que está pedindo uma importação para a Bélgica, já é diferente já do que uma importação, por exemplo, para a Argentina, que é um país vizinho, que não tem tanto destino de drogas do Brasil. Então, você vai atuar de forma diferente. Se você está fazendo uma importação, por exemplo, dos Estados Unidos, de Miami, que às vezes, né, geralmente vem com drogas ocultas, com armas ocultas, então também você vai atuar de forma diferente. Então, quando o Renato falou de conhecer toda a gestão da cadeia logística, é relevante você ter conhecimento desses dados estatísticos. Eu tenho uma empresa que eu fiz a validação recentemente, que exporta madeira para a Ásia. Eles têm duas rotas possíveis, uma rota que faz transbordo na Espanha e outra rota que vai direto para a Ásia. Então, por uma questão de risco, eles escolheram a rota que vai direto para a Ásia, que tem um risco muito menor de contaminação do que uma que vai ter um transbordo na Espanha, onde aquela carga pode ser aberta e pode ser contaminada para depois seguir caminho. Então, como identificar e prevenir incidentes? Mais uma vez, a gente traz aqui o sistema de gerenciamento de risco. Então, eu reforço aqui a questão do gerenciamento de risco e o que o Danilo falou. Gerenciamento de risco não é mapa de risco. O mapa de risco, geralmente, a gente, às vezes, vai na validação e a empresa apresenta para a gente o mapeamento dos riscos. O mapeamento é só uma ferramenta que ele tem. Junto com o mapeamento, como diz a ISO 31000, eu tenho que ter comunicação. Então, quando a gente vê aquela ISO 31000, o processo, né, ela tem na lateral comunicação e monitoramento. O que aquilo quer dizer? Então, junto com a identificação do risco, que é você identificar todos os riscos relacionados, analisar o risco, que é definir probabilidade e consequência, avaliar os riscos, ou seja, vou avaliar quais os riscos que eu tenho, o que eu vou fazer com eles, se eu vou terceirizar, se eu vou excluir, se eu vou tratar ele, eu vou registrar, eu tenho que ter um canal de comunicação, ou seja, se eu estou na expedição, ou eu estou monitorando um transporte, verifico uma suspeita de incidente, com quem que eu falo? Como que eu vou agir? A quem eu comunico? Então, esse sistema de comunicação, sem ele, o gerenciamento de risco não funciona. Monitoramento e controle. O que isso significa? Se eu tenho um procedimento, eu tenho um registro, mas eu não tenho um controle, às vezes eu vou na empresa e eu pergunto para eles, quantas vezes você caiu em canal vermelho por classificação? Quantas vezes foi valoração? Quantas vezes foi descrição? A empresa, às vezes, não sabe. Então, quando a GCELMA fez a apresentação, vocês viram um monte de estatísticas, um monte de dados. Sem isso, sem os KPIs, sem os indicadores, não é possível verificar se o seu sistema de gerenciamento está, de fato, funcionando. E esse sistema de gerenciamento vai permitir que você controle a operação. Um incidente recente que faz parte de um dos pilotos, né, de uma contaminação de cocaína que nós estamos analisando, foi justamente uma falta de gerenciamento de risco. Foi verificado o incidente pela Receita Federal. Ao entrar em contato com a empresa, foi verificado que o transportador, que foi responsável por levar a carga de um porto seco até o porto de destino, no mesmo município, levou 4 horas para chegar, num caminho que leva 15 a 20 minutos. Ou seja, se tivesse alguém fazendo o controle daquele procedimento, o controle daquela operação, verificasse que ele levou 4 horas para fazer aquele caminho, e geralmente ele leva 15 minutos, não precisava nem de rastreador. Você já ia saber que tinha alguma coisa errada. Daí você comunicava à Receita Federal, que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Como agir, né? Eu vou primeiro garantir, que o CITPET traz, e eu concordo, primeiro você tem que garantir a segurança dos seus funcionários, a segurança de todos, né? Não vai querer ser herói, entrar na frente do caminhão, tirar o cara, não é assim que você vai agir. Chama a autoridade. Eu também chamaria, chama a polícia, chama a Receita Federal mais próxima, a unidade local, entra em contato. Não vai você querer agir, porque são quadrilhas realmente muito violentas, muito especializadas, não é qualquer um que você está lidando. Então, se você tem uma suspeita de contaminação de drogas, e esse ano já foi mais de 50 toneladas, então é possível que tenha alguma... Né, e eles usam cadeia logística idônea, né, para fazer essas exportações, então você vai imediatamente, depois de garantir sua segurança, entrar em contato com a unidade local da Receita e outros órgãos de atuação. Esse caso recente em Santa Catarina, de um porto, eles entraram em contato, era de noite,
eles viram uma ação do caminhoneiro, chamaram a polícia militar, a polícia agiu e conseguiu prender os responsáveis, né? Então, a Receita Federal local, ela vai agir sobre a carga, vai tomar as providências, as responsabilidades, auto de infração, etc. Até aí, o OEA não entrou, e nem vai entrar. Isso aí, o OEA ele não substitui a atuação dos outros órgãos de repressão e vigilância da Receita Federal. Isso precisa ficar bem claro. Se possível, até as autoridades serem notificadas, suspender a operação. Ou seja, se você tiver a possibilidade, se você tem uma suspeita de que aquela carga está contaminada, que aquilo vai manchar o nome da empresa, isso pode trazer um prejuízo para a saúde pública, um prejuízo para a população, e você puder suspender aquela operação, ou seja, não embarcar aquela carga, não entrar no porto, etc., seria interessante que você fizesse isso até você ter uma consciência de que as autoridades foram notificadas e que elas vão agir sobre aquela carga. E dar um ok se aquela carga foi vistoriada ou não. Comunicar o seu ponto de contato OEA o mais breve possível, informando sobre o evento e as ações previstas tomadas para mitigar os riscos. Ou seja, depois que você atuou sobre aquela operação, você vai lidar com o OEA com relação aos processos que você adotou, os procedimentos, o plano de ação que você adotou frente àquele incidente. Então, quais ações foram tomadas pela empresa para melhorar os seus procedimentos? No caso dessa empresa que eu citei, eles começaram a monitorar todos os transportes, né, que eu achava que eles já faziam, né, porque fui eu que fiz a certificação. Então, quando eu fiz a certificação, eu falei para eles, vocês têm que monitorar o transporte. Então, você vai fazer o controle do transit time. Quando a gente sai da empresa, eles falam para a gente que vai fazer. Mas, às vezes, por isso que serve a revalidação, monitoramento, etc. Mas não é problemático, é um programa de melhoria contínua, de parceria, a gente vai aprendendo, as empresas vão percebendo que isso também é importante, né? Como o Ricardo trouxe da GCL, mas isso traz valor para a empresa. O OEA ele não traz só um ônus para a empresa, eu acho que pouco ônus, né? Quando a gente vai nas empresas, pouco investimento é feito, geralmente são mudanças de cultura, mudança de procedimentos, melhoria de procedimentos, que não traz custo nenhum para a empresa e traz grandes melhorias para a sua cadeia logística e para as suas operações logísticas. Então, essa primeira comunicação seria isso. No momento da ocorrência ou suspeita de incidente, a autoridade mais próxima do local deverá ser comunicada. Então, a atuação da Receita é sobre a operação irregular. Então, eu destaco mais uma vez, atuação sobre o produto, né, que é a diferenciação que a gente faz. O OEA ele atua sobre o processo, melhorias de processo, melhorias de procedimentos. Quem vai atuar sobre o produto vai continuar sendo a Receita Federal. Quando tiver uma classificação incorreta, vai ser o despacho que vai atuar. Quando tiver uma pesquisa e seleção, uma fiscalização, vai continuar sendo a equipe de fiscalização. Depois, o OEA vai atuar, verificando com a empresa por que aquilo ocorreu, quais foram os procedimentos incorretos que foram feitos, como que ela poderia evitar que aquilo ocorra novamente, que é o que nós esperamos de empresas OEA. As empresas OEA não são perfeitas, mas esperamos que a atitude dela frente a algum desvio seja diferente. Então, se ela teve algum erro, ela vai corrigir para trás, retificando ou corrigindo, se possível, e para frente para que aquilo não ocorra novamente. Confirmar e comunicar ao centro OEA. Então, eu tive uma suspeita de incidente, não foi confirmado, então o OEA não vai ficar sabendo. Você não precisa comunicar ao OEA, olha, Rinald, eu fiz uma análise aqui de gestão de risco muito boa, eu tive uma suspeita, não foi confirmado, mas só para você ver que a gente está trabalhando bem, eu vou te comunicar. Mas a gente não precisa, a gente vai ver isso na revalidação, isso vai ficar mais claro. No processo de revalidação, o sistema de gerenciamento de risco e de monitoramento vai ser revalidado, vai ser visto. O que deve ser comunicado é quando confirmado esse incidente. Então, como que vai ser essa comunicação? Nós estamos estabelecendo uma forma de comunicação, um formulário padrão, em que o OEA vai comunicar todos os elos da cadeia logística, em que fizeram parte da operação dele, todos os procedimentos adotados por esses elos, esses parceiros comerciais, e evidências de que foram adotados, né? Dando mais um exemplo de erro que ocorre com relação a incidente, uma empresa teve uma contaminação grande, eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, o que aconteceu, né? Quem fez a inspeção dessa carga antes de embarcar no navio? Não, foi feita a inspeção pelo fulano, ele inspeciona todos os veículos, não, desculpa, não é veículo, todas as cargas. E eu falei, cadê o registro? Quem inspecionou? Qual que é o nome? Tem foto da inspeção? Não, não tem foto. Então, não serve.
Se não tem evidências, se você não tem registro, se você não documenta, aquilo é como se não tivesse sido feito. Você não tem a integridade da informação, você não tem a confiabilidade. Então, quando a gente faz um processo de gerenciamento de risco, você tem que ter a documentação, tem que ter a aplicação, tem que ter o registro e tem que ter o controle. Faltou, nesse caso, o registro. Então, como que eu vou dizer que aquele funcionário foi responsável pela contaminação da carga ou que ele foi imprudente? Não tem como dizer, porque eu não tenho nada registrado. E se eu não tenho um procedimento dizendo o que ele deveria fazer? Eu também não tenho como responsabilizá-lo, por isso que é a importância de você ter um procedimento. Então, para vocês verem como o gerenciamento de risco ele lida com tudo que a gente está falando aqui. Todos os temas que nós abordamos têm gerenciamento de risco no meio. Então, o gerenciamento de risco, apenas incidentes devem ser tratados? Como eu disse, não, todos os desvios vão ser tratados e vão ser registrados, mas a necessidade de comunicação formal se restringe apenas aos incidentes. Tá? As demais ocorrências serão analisadas no momento da revisão da certificação. Era isso. Rápido, claro, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, quero agradecer inicialmente ao Fabiano Coelho e à Elaine pelo convite de estar aqui falando algumas palavras para esse público que a gente conhece bem. Então, eu acertei com o Fabiano Diniz que eu falaria um pouco mais, de uma forma ampla, sobre a comunicação no programa OEA, que é, na verdade, mais especificamente do ponto de contato, que, na verdade, é um benefício previsto no programa OEA. Então, e, até onde eu sei, é um benefício que é bastante valorizado pelas empresas. Eles querem e gostam de ter aquele apoio nos momentos de aflição. Então, eu vim aqui falar um pouco desse relacionamento. E eu, particularmente, gosto de atuar nesses casos, gosto de tentar resolver os problemas que afligem as empresas ali naquele momento, desde que essa reivindicação seja legítima. Então, eu separei aqui, gostaria de falar, aqui já foi mais do que ressaltado esse valor, que o OEA é a parceria, e isso vai refletir nesse relacionamento entre os pontos de contato da empresa e da Receita Federal. Então, esse valor tem que permear esse relacionamento. Então, é nesse espírito, então, as empresas procuram a gente para falar sobre os seus problemas. E eu separei aqui, então, num primeiro aspecto, eu gostaria de ressaltar a forma como essa comunicação tem que ser, que a gente pede que as empresas se dirijam ao seu ponto de contato por e-mail, relatando aquele ocorrido, o seu problema, de forma mais detalhada possível, para que a gente tenha meios de atuar de forma adequada para resolver o problema. Então, se a gente tivesse... Eu separei ali, na verdade, por sugestão do Rino, os temas que sempre aparecem nesse acionamento das empresas para o seu ponto de contato. Então, se a gente tivesse que fazer uma estatística ali, 90% seria a empresa se dirigindo ao seu ponto de contato para reclamar algum benefício que não esteja sendo observado. E aí os outros 10% a gente distribuiria ali em dúvidas sobre a legislação, e aí a gente encontra os mais diversos temas. Infelizmente, o ponto de contato não é uma enciclopédia, então o que a gente pode prometer aqui é dar o devido encaminhamento aos setores competentes e buscar uma resposta adequada, satisfatória. Também aparecem, em algumas ocasiões, dúvidas sobre os critérios do programa, e a gente pode falar sobre dúvidas que o Renato relatou ali, até onde vai o meu gerenciamento da cadeia logística.
Isso é uma dúvida permanente dos operadores econômicos. Também ficou, durante muito tempo, aquela dúvida das inspeções para ter veículos que transpusessem as fronteiras e tal. Então, esse canal de comunicação ele é muito útil nesse sentido. Mas, com relação aos benefícios, eu gostaria de comentar 2 casos recentes que aconteceram, em que a gente percebe, obviamente, uma ansiedade por parte dos operadores que querem resolver os seus problemas de forma mais rápida, mas nem sempre isso é legítimo, porque, nesse caso que eu vou comentar, a empresa ela registrou a DI às 20 horas de um dia, aí houve a parametrização, caiu em vermelho, 11 horas, 11h30, ela colocou lá os documentos necessários, e às 15 já estava mandando o e-mail cobrando o tratamento prioritário. Poxa, esse tratamento prioritário não é com esse sentido. Aqui a gente tem que ser razoável e ter um bom senso de que a Receita também não está ali exclusivamente para atender aquele operador. Existem outras questões que a própria gestão da unidade tem as suas prioridades também. Então, aqui vai um puxão de orelha para algumas empresas que devem buscar, então, um bom senso na hora de utilizar o seu benefício, buscar os seus benefícios. Mas eu repito que é bastante importante para a gente quer saber dos problemas que acontecem, né, nas atividades das empresas, e a gente tem uma equipe preparada para isso, para atuar nesses casos, né? Então, essa comunicação ela tem que ser fluida, mas tem que ser legítima, tem que efetivamente ser um socorro ali para a empresa naquele momento. Um outro caso que eu separei aqui, a empresa nos procurou porque ela não estava conseguindo abrir o trânsito em uma determinada unidade da federação, e isso já se estendia por quase 20 dias. E a gente viu ali que realmente era um prazo que não condizia com o tratamento OEA. Não justificaria nem numa empresa comum, sobretudo uma empresa OEA. E a gente percebeu ali que era o caso de fazer os acionamentos corretos junto à unidade responsável. E assim foi feito, e, felizmente, para a nossa felicidade, a gente conseguiu, naquele mesmo dia, resolver o problema da empresa. Então, todos ficaram satisfeitos, e acho que esse é o papel do ponto de contato nesse aspecto de você garantir os benefícios. Mas essa empresa ela não estava conseguindo registrar a sua declaração de trânsito, porque ali havia uma divergência de peso na carga dela considerável. Então, assim, ali a gente garantiu o benefício, mas existia um problema realmente ali que estava escondido ali naquela situação, e que a gente reportou à empresa, e imediatamente ela abriu um plano de ação e detalhando o que faria a partir dali, junto com o seu cliente, lá, o que havia remetido aquela mercadoria para eles. Então, é um prazer a gente atender as empresas nesse trabalho. Eu tenho uma grande satisfação de resolver esses problemas. Para mim, me agrada bastante.
E, por último, aqui eu queria ressaltar o seguinte, que, às vezes, as empresas confundem um pouco a atuação do ponto de contato com relação à atuação no despacho. A gente não substitui o colega do despacho. Não temos essa pretensão. As empresas OEA, elas têm que compreender que ali existe um trabalho autônomo do fiscal que está na ponta e, muitas vezes, mais uma vez, a empresa, naquela ansiedade de querer resolver os seus problemas com toda razão, a gente não discute isso, todos os problemas são urgentes, mas existe um trabalho a ser feito ali por aquele colega que está fazendo a inspeção e tal. A gente, obviamente, está de olho no prazo que seja razoável para resolver os problemas dentro da média que a gente acha adequado, né? Não nos acionar, registrar um ADI e, no final do dia, você cobrar o tratamento prioritário. Não é por aí. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio e, obviamente, a gente conta com o bom senso dos operadores econômicos autorizados. Eu acho que foi isso que eu queria ressaltar nesse dia de hoje. Queria acrescentar alguma coisa, Rinaldo? Não, teria um monte de coisa. Teria, né? Mas tá bom. Eu agradeço a atenção de vocês aqui. Muito obrigado. Passamos, então, à última apresentação deste painel, o senhor Fábio Antônio de Carvalho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todo mundo comigo aqui ou não? Muito bom. Então, primeiramente, aí, é uma honra estar aqui, certo? Fazer parte aqui do fórum da questão do OEA. Agradecer a Elaine, agradecer ao Fabiano pela oportunidade. Me sinto honrado de estar aqui, né? Porque é uma questão assim, olhando há 4 anos atrás, é uma questão até de dar risada, né? Porque eu recebi a missão, né, de estar fazendo parte da força-tarefa, né? Sou militar, então, da força-tarefa de certificação de OEA, da Brasil Terminal Portuário, né? E meu chefe lá, meu diretor, olha, você faz parte da turma, da força-tarefa de OEA, você tem 6 meses para cumprir a missão, beleza? Eu falei, não, tudo bem, justo e perfeito, vai ser feito. Mas nem sabia que era o EA, né? Então, eu agradeço aí aos colegas a paciência, primeiramente aí do nosso ponto de contato, o pessoal lá da Alfândega de Santos, a Valéria, o Trajano, né? E o Diego, pessoas maravilhosas que ajudaram a gente a responder todas as questões, foram realmente parceiros na nobre missão, né? E também os colegas, os consultores, né? Que foi a Germaine, Robson, e também o Antônio Russo, e os colegas também que me ajudaram ali na missão da Força Tarefa, que é o Décio, da Segurança Aduaneira, e o Júlio, da equipe de qualidade. Essa era a Força Tarefa para a certificação de OEA. E missão dada é missão cumprida, né? Então, vamos passar aqui, vou primeiramente falar aqui a BTP, né, sobre a apresentação da BTP. A BTP é um terminal portuário, estamos no primeiro acesso do Porto de Santos, né? Então, nós somos uma joint venture entre 2 terminais aí, nível internacional, que é a IPMT e a TIL. Então, imagina só, Palmeiras e Corinthians decidem montar um terminal portuário, né? Então, imagina só, você tem as missões do ISPS Code, do EA, da certificação de SGI, e os procedimentos de cada terminal, para cumprir e reportar os 2. É muito bom estar fazendo parte desse grupo, porque quando eles vão nos auditar, a vida é uma castelo branco, né? Eles auditam a gente e, ao mesmo tempo, a gente suga eles com a questão de boas práticas de nível internacional. Então, acesso à tecnologia que está rodando lá na Europa, na Ásia, e boas práticas do que está acontecendo lá. E a gente recebe esses reportes, porque a melhor lição de ser aprendida é a lição aprendida dos outros, né? E não a nossa. Não sofrer na pele, né? Então, a inauguração do terminal, nosso terminal é novinho, né? Que nem eu aqui, praticamente. 6 anos aí. Então, eu nasci junto com o terminal, fiz parte da inauguração, né?
E o terminal já foi concebido já na questão do gerenciamento de risco e da cultura de segurança. Nossa infraestrutura, né, então, é muito bom aqui nessa questão do gerenciamento do terminal, porque security faz parte do elo da corrente. Então, isso é importante porque, para pegar coisa errada dentro do terminal, não dá para deixar tudo na mão da operação, senão você não consegue pegar o que está acontecendo de errado e não consegue fazer auditoria de processo. Então, nós fazemos parte do pré-gate, nós que recepcionamos os caminhoneiros, damos destinação e motivação para eles. Aqui na parking area é feita a conferência de lacre, o gate-in é feita a pesagem. Desculpa aqui. Opa. Nessa pesagem aqui é muito importante o gerenciamento de risco, né? Como o colega aqui da Receita avisou, né? O EAIRE fica muito preocupado com a exportação. A gente tem que se preocupar no gerenciamento de risco com as carretas que estão entrando no terminal em outras atividades de DTA, importação de vazios, e que a gente tem que checar a questão de pesagem. Então, aqui no gate-in sempre é feita conferências dentro de um processo de segurança, checando a pesagem atual da carreta com as últimas 10 pesagens dele. Se tiver um gap, cabe o monitoramento dele dentro do terminal. Ou seja, se ele está mais pesado, né, ele vai fazer coisa errada. O caminhão, quando está carregado com cargas de vazio e exportação, passa pelo scanner 1. Já no scanner 1 é a administração de security, meu time, né? Checou alguma inconsistência na carga, já gera o alerta para a Receita Federal. Simples assim. A Receita Federal recebe o alerta e direciona o container para a área de inspeção. O container é aberto somente na frente das câmeras. Então, aqui no Porto de Santos, né, todos os containers somente são abertos na frente das câmeras. Você acompanha todo o processo, desde o rompimento do lacre, durante toda a inspeção e até o fechamento do container. O scanner 2 ele recebe processo de importação e vazios. Então, o pátio é organizado de acordo com o navio, né, para que tenha a maior produtividade possível. Nossa missão de security, o grande desafio é realizar os procedimentos de segurança, ao mesmo tempo não prejudicar a operacionalidade do terminal. Porque também está no nosso PPR, né, na nossa participação de resultados, a produtividade do terminal. Então, temos que fazer vistoria de boleia das cabines de todos os caminhões, são quase 3.000 caminhões dia. Temos que fazer no exato momento que confere o lacre. Enquanto uma equipe está conferindo o lacre, o vigilante vai lá e checa a boleia. Ok? Preocupações com o perímetro do terminal, principalmente da área molhada. Então, grande desafio, como fazer a questão de security, monitorar o navio durante a operação. Essa área aqui não tem iluminação, né? As últimas iluminações que tem são as residuais do navio e dos equipamentos que estão retirando carga. Como fazer security, né, implantar câmeras devido ao custo baixo? Nosso orçamento é limitado, né? Então, o empresário, em vez de com empilhadeira e gastar com uma câmera térmica, logicamente, vai gastar com uma câmera térmica, com uma empilhadeira, lógico, né? Então, o que nós temos que fazer? Buscar parcerias com os outros senhores feudais, né? Ou seja, eu falo que é o Senhor dos Anéis aqui, né? Tem os elfos, os anões, os humanos, né? Então, o que a gente faz? Não tem dinheiro para colocar câmeras nos STS. Gerente de operações, você gostaria de acompanhar a sua operação real-time, né? Verificando lá o embarque e desembarque do seu container no navio? Claims, você gostaria de acompanhar a vistoria, caso de avarias, ter uma comprovação que o container já tem a avaria de origem? Safety, você quer acompanhar uma situação para caso de acidente no trabalho, no navio? Todo mundo quer. Então, vamos fazer aqui o Super Gêmeos ativar, né? E vamos contribuir com a patrimonial aqui para poder implantar todas essas melhorias. Então, em cada STS, nós implantamos 3 câmeras fixas para o início do projeto em 2014. Confere? Então, ela te dava a visibilidade da operação e a visibilidade da área molhada. Porque, no ISPS Code, a responsabilidade do patrulhamento marítimo é da Polícia Federal. Confere? Mas, porém, nós temos que detectar a ameaça ao navio
existe um modus operandi, que é o princípio da tentativa de pirataria, ou seja, o içamento de drogas no navio. É um risco alto. Então, como mitigamos esse risco? Você faz o gerenciamento de risco, né? Já estava apontado isso na avaliação de risco, pirataria, no modus operandi, e os métodos que você vai mitigar esse risco. Então, você tem um plano de segurança público portuário, do ISPS Code, que também atende à questão de OEA. Ou seja, você avaliou o risco, colocou uma medida para mitigar o risco, e, quando acontece a ocorrência, você mostra que você mapeou o risco, teve procedimentos para inibir, acionou a Polícia Federal e a Receita Federal, teve um resultado positivo, você alimenta novamente o processo com uma situação de melhoria, né? Então, a avaliação de risco é muito importante. E o grande fazer é pensar fora da caixa, né? Então, assim, botar uma embarcação na água não dá, não é responsabilidade minha, é responsabilidade da Polícia Federal. Como fazer o monitoramento? O monitoramento tem que ser feito utilizando câmeras. Em caso de aproximação de embarcação, acionar a Polícia Federal e a Receita Federal. Serviços, né? Então, o gerente de segurança de cada instalação ele tem que estar antenado aos riscos, né? Então, quais são as rotas que eu tenho aqui? NWC1, Norte Europa, New Bossa, Mediterrâneo, WMed, Mediterrâneo. Então, essas 3 rotas aqui são rotas de incidência de tráfico internacional de drogas. Então, o que tem que ser feito? Você tem que ter a programação dos navios que estão operando no seu terminal e, logicamente, esses navios você colocar em nível de segurança 2. Ou seja, todos têm a questão de segurança, né? Porém, se atraca um navio New Boss, ele tem um nível de segurança mais elevado, ou seja, medidas adicionais de segurança são tomadas para mitigar o risco. O que nós fizemos de legal, né? Para não ficar um processo muito voltado à questão pessoal, né, do Fábio. O Fábio um dia pode passar para outra empresa, falecer, cumprir outra missão, né? O processo não fica pessoal. Então, o que nós fizemos? Implantamos o OEA e o ISPS Code dentro das políticas de qualidade. Ou seja, também é auditado esses processos quando você faz a renovação de certificação. Ou seja, você não fica esperando o pessoal as auditorias previstas de OEA e ISPS Code. Imagina você ficar esperando 5 anos para ter uma auditoria de ISPS Code. Então, todo ano você vai fazendo auditorias dentro do processo de SGI e, ao mesmo tempo, apontando as melhorias de cada processo. Segurança patrimonial. Então, nossa missão, fazer uma avaliação de riscos, né? A gente usa muito a ARESP, que é a avaliação de riscos da Comports e ISPS Code. Nós somos pioneiros nesse processo aqui, porque a Comports usou a BTP como POC, né? Para lançamento da ARESP. Então, a ARESP ela sempre fala assim, qual que é o seu índice de vulnerabilidade? Então, o índice de vulnerabilidade bom é quando é 17%. Ou seja, você tem nota 0,5 de cada índice, que é a nota máxima. Não existe vulnerabilidade 0. Então, a sua vulnerabilidade, o seu score para tu gabaritar, tem que tirar 17%. Então, 0,5 é a tua nota legal, gabaritou. 1, o seu processo precisa de alguma melhoria apontada. 2, seu processo está meia boca, desculpa o termo. E 3, você não tem processo nenhum. Então, essas notas é feita uma avaliação. E o pessoal das CESPORTs, que compõem a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, né? Polícia Civil e Receita Federal e ANTAC, quando vai fazer a auditoria de certificação, eles checam a avaliação de risco também. O processo que nós usamos também é o Interrisc do Brasiliano, que é um sistema que você preenche e ele já te dá a curacidade e as notas da sua avaliação de risco. Você faz o processo Ishikawa, né? Verifica a questão do ambiente externo, ambiente interno, faz todo esse processo e imputa essas informações no sistema InfoRisk. Ele vai te dar a nota final na matriz SWOT, quais são os pontos de atenção e onde você tem que melhorar. Ou seja, quando eu sou auditado, né, o cara pergunta, você está 100%? Tem avaliação de risco? Tenho. Qual que é o seu risco maior? Meu risco maior é esse daqui. E o que você está fazendo para mitigar esse risco? Estou tomando essas medidas.
Então, ou seja, você abre um plano de ação e requer investimentos, requer necessidade, você vai brigar lá na questão de orçamento, de CAPEX e OPEX, quando você debater com o seu gestor. O CFTV, temos aproximadamente 400 câmeras, né? Processo diferencial aqui, pioneiro. A gente utilizou sistemas de alarmes, né, de perímetro, cabo microfônico, integrado ao sistema de CFTV, e o pioneirismo foi a questão do radar. O radar, depois eu vou demonstrar para vocês, é um radar israelense, SR Magos, a gente implantou na ponta da lança do STS, junto com a câmera térmica. Antigamente, para uma avaliação de risco, com o navio Rota Europa, eu tinha que deixar um operador dedicado. Ele ficava 8 horas ali queimando a retina, né? Então, com 4 câmeras, 6 câmeras. Então, com o sistema de radar, ele automatiza o processo. Ou seja, se uma embarcação entrar na área de monitoramento nível 1, nível 2, ele gera o pop-up e o operador ele trata esse pop-up. Ou seja, você usando a sua tecnologia a seu favor. E utiliza esse operador para fazer outras atividades, né? Então, assim, gera o evento, gera o pop-up. 28 estações de serviço, então a gente gerencia recepção, controle de tráfego, vigilância, serviço de escaneamento e análise de imagem. Um diferencial, nós fazemos o processo de análise de risco do escaneamento. Então, foi uma situação também, um projeto piloto, determinado pela CESPORTS, o Dr. Júlio Baida, né, que é o delegado, o coordenador da CESPORTS. Ele iniciou o escaneamento por parte de security. Por quê? Quem trata de ocorrência é security, não a operação. Então, e a operação não tem um talento especial para poder interagir com a Receita Federal e com a Polícia Federal para a questão de eventos. Por isso que fica na mão de security. E, dentro de security, houve um aumento na questão dos processos de apreensão, graças a essa situação da unidade de segurança, o escaneamento está dentro da unidade de segurança. Operações terminal, então o SPP, o gerente de segurança, tem que estar acompanhando diariamente a operação terminal, porque essas reuniões operacionais elas determinam um fato novo, na qual esse fato novo tem que verificar se está dentro da avaliação de risco e propor medidas para que aquela operação seja executada. Então, tem as medidas padrões do terminais e tem as medidas demandadas. Então, essas medidas demandadas têm que estar marcadas, sinalizadas e ser processos de medidas adicionais de segurança. Processo de escaneamento. Então, dentro da unidade de segurança, você consegue aplicar provas de acuracidade. Então, um exemplo de avaliação de risco. Tínhamos 2 scanners, lembra? Scanner 1 e Scanner 2. Na mão da operação, ficava os 2 operadores, tipo Cosme e Damião, dentro do container de scanner. O Scanner 1 fazia exportação e vazio, o Scanner 2 fazia importação. Então, o caminhoneiro, qualquer pessoa que passasse por ali local, ele já saberia quem é a pessoa que está analisando a imagem. Então, teria um risco alto de tentativa de corrupção. Ou seja, brincar de Ronaldinho Gaúcho, né? Passa o caminhão, a pessoa, em vez de olhar para a esquerda, olha para a direita, né? E não geraria o alarme. Então, o que nós fizemos? Passou para a mão da patrimonial, nós tiramos essas pessoas, só deixa a pessoa da operação do scanner, que é aquela pessoa que verificou se a imagem alcançou a produtividade dela, ou seja, se ela está perfeita para a questão de análise. A pessoa que fica no scanner só tem essa missão. A equipe de análise ela é colocada numa sala, essa sala é monitorada e todo o processo que ela faz ali é monitorado. É proibido o acesso de celulares. Ou seja, ali fica registrado, durante 90 dias, todo o tratamento que ela deu para aquela imagem. Então, se a Receita Federal e a Polícia Federal tiver alguma dúvida, o quanto o trabalho do operador, as imagens estão à disposição para esclarecimentos. Isso também inibe a pessoa não fazer o processo adequadamente. Além disso, nós aplicamos provas nos operadores de escaneamento, para verificar a curacidade dos olhos, né? O que é isso? Lá no Exército, né, a gente ensinava o soldado a atirar, ele tinha que acertar 3 alvos, 3 tiros dentro do alvo. Missão cumprida. O alvo, pouco importava se era cabeça, tronco e perna. Tinha que acertar os 3 tiros lá. Depois, no qualificação, a missão dele era agrupar os 3 tiros, para alcançar a perfeição. Então, no escaneamento, nós pegamos imagens reais de apreensões e misturamos com imagens de alta densidade. Aplicamos a prova em cima do operador para poder verificar
se a marcação ela é segura ou se ela cabe um exame. Se ela cabe um exame, qual que é o local que necessitaria o exame. Fazendo isso, você faz uma padronização de conhecimento e retiragem de dúvidas. E também deixa uma imagem padrão. Caso ele quiser tirar alguma dúvida comparada com uma imagem real, ele verifica se é o caso ou não de geração de alertas. Central de segurança, nós temos operadores para a área marítima, quadras e perímetros de operações. Gerenciamento de risco, checar cargas de alto valor, checar a questão de rota. Estatísticas de ocorrência, ela também determina quais são os pontos que você tem que atacar. Mapeamento de áreas de ocorrência e, principalmente, os modus operandi que acontecem no ambiente externo. Então, ou seja, você tem que ler bastante reportagem, principalmente das ocorrências que estão acontecendo nos outros terminais e em outros estados, para verificar a possibilidade de revisão da sua avaliação de risco. Ou seja, você tem que verificar erros de outras pessoas para que você não sofra. Então, a avaliação de risco, constantemente, ela é verificada. O gerenciamento de risco. Relatórios de ocorrência. Nós temos o relatório interno, que a gente pratica via sistema tablet. O ROIP, que é uma particularidade da CESPORTS, que é feita a comunicação de ocorrência de ilícito, e a comunicação de incidentes UEA. Então, o terminal foi escolhido, né, como aplicar o formulário de comunicação de incidente UEA. Então, todas as comunicações, todas as ocorrências que nós temos, nós preenchemos os relatórios de comunicação de incidente UEA, dando detalhes da ocorrência. E o fato primordial, qual que é o processo que você utilizou para poder ter sucesso naquela missão? Então, por exemplo, você fez uma apreensão através de processo de escaneamento, você coloca lá, processo de escaneamento. E detalha todas as situações. Quem era o caminhoneiro envolvido, qual que é a placa do caminhão, quando aconteceu, quando que foi gerado o alerta, quando que foi comunicada a receita, ou seja, quem é o exportador daquela carga, quando que foi feita a vistoria de lacre, todo o processo esmiuçado na comunicação de ocorrência. Ou seja, o processo tem que ser objetivo, claro e transparente. Questão de acesso, lá no Porto de Santos, a gente tem o BDCC, que ajuda a gente para caramba, né? Ou seja, todas as pessoas são credenciadas e todos os CPF das pessoas que estão entrando na instalação portuária, a gente consulta esse banco de dados e tem informações real-time do CPF. Utilização do Porto de Santos, né? Processo de identificação de crachá, nós temos o processo para acesso à área administrativa, tarja vermelha para acesso à área portuária e tarja verde para acesso ao navio. Visitas, fóruns, reuniões, auditorias acionistas, órgãos de segurança, a gente tem acesso a tecnologias, boas práticas e troca de informações. Por exemplo, o gestor de segurança da BTP fala com o gestor de segurança da Santos Brasil. Somos concorrentes comercialmente, porém, somos unidos na questão de security. Ou seja, a troca de informações é real-time, com o Ecoporto, com outros colegas da área de segurança. Isso tem que acontecer para quê? Para trocar experiências e boas práticas. Cultura de segurança, fazemos a questão de conscientização do EA e SPS Code, a questão de caminhoneiros, estivadores e todo o pessoal que está ligado à nossa cadeia. Inteligência, fazer o trabalho de mapeamento do ambiente interno e externo, comunicação de segurança terminais e ter o approach com os órgãos de segurança pública, Exército, Marinha, né, Receita Federal, Polícia Federal. Não tem que ter medo, tem que chegar lá, olho no olho, face to face, e ter um papo direto. Simples assim. Nossa estrutura de segurança, né, então, já tem uma estrutura somente fixa para security, então eu não cuido nada de safety, não cuido nada de environment. A minha estrutura é focada somente em security. Okay? Isso permite excelentes resultados, porque está focado na questão de OEA e SPS Code. Essa daqui é uma demonstração, peço desculpas a vocês aí, mas é um vídeo, né, de uma situação real. Então, é assim, quando a gente vai aplicar para a diretoria investimentos na área, né, a gente tem que comprovar o que está falando. É simples, 2 slides, uma avaliação de risco, ela comprova a questão de investimento. Então, assim, o passado, antes, eu tinha as câmeras Speed Dome, porém não térmicas, no navio, então baixa luminosidade, não detectava
Nada. Então, ou seja, eu só conseguia detectar uma aproximação de uma embarcação menor a queima-roupa, ou seja, a 20 metros do navio. Isso não dava tempo de eu me preparar ou acionar as autoridades, até identificar o evento. Então, somente era possível detecção do evento a 20 metros de distância do navio, necessidade de um operador focado na operação do navio, perda de tempo na identificação do que está ocorrendo e acionamento dos órgãos de segurança. A gente tem que ser rápido na comunicação. Então, a gente tem que ter o telefone ali, o telefone vermelho, né? Ah, vou ligar para a polícia. Não é o 90, é o telefone do seu contato direto. Vou ligar para a Receita. Quem é a pessoa da Receita que você vai ligar e vai atender e vai te dar a resposta? Quem é a pessoa da Polícia Federal que você vai ligar e vai te atender e vai te dar a resposta rápida? Por quê? O tratamento da ocorrência tem que ser rápido. Okay? Então, essa aqui é uma situação real que aconteceu, né? E teve sucesso na apreensão. Então, aqui, o presente, estou passando para a diretoria aqui a necessidade de utilização de sistema de radar israelense. Possibilidade de detecção, passa de 20 metros a 400 metros. A câmera vira automaticamente quando a embarcação entra na zona de alarmes. Então, ela entrou aqui na zona de alarmes, aqui, a câmera detecta e já vira automaticamente para a embarcação. Redução do tempo de identificação de acionamento. Então, o ganho de alta produtividade e acionamento dos órgãos de segurança. Nessa situação, vencemos aí tudo é através de luta, né? Então, ou seja, para você colocar as câmeras na ponta da lança, os chineses lá, quando a gente comprou os STS, não queria hipótese alguma. Me xingaram até a minha 5ª geração em mandarim, né? Mas a missão foi cumprida. Colocar câmeras térmicas na ponta das lanças, também é outro procedimento. Você tem que tirar CR, certificado de registro junto ao Exército, e só foi possível porque a Receita Federal e a Polícia Federal nos ajudou na questão de fornecer cartas que a atividade dessas câmeras também era para a segurança aduaneira. Ou seja, todas essas câmeras que temos aqui, elas são enviadas para o COV, que é o Centro de Operações de Vigilância da Alfândega de Santos. Né? Então, hoje nós temos um total de 3 câmeras térmicas, Speeddome, e 3 sistemas de radar. Testamos o balão, né, da empresa Altave, ou seja, com câmera térmica. E testamos o drone, que já vai ser aplicado para identificação. Por quê? Na avaliação de risco, a gente verificou que a gente é muito forte na questão da via de acesso, onde os caminhões transitam. Porém, se uma pessoa parar e entrar na pilha de contêineres, isso aqui é uma cidade. Você não tem um monitoramento daqui. Então, você só consegue ter um monitoramento do que está acontecendo no interior das quadras através de sistema de drone, com câmera térmica. Tecnologia, né, utilizamos muito, aí, somos muito fortes nesse processo de escaneamento. Então, esse aqui foi um processo de escaneamento, na qual a carga entrou e foi feita a apreensão de 1.425 quilos. Ok? Cocaína, isso aí. Comunicação. Utilizamos esse formulário padrão, que foi nos fornecido através do EA, para preenchimento de todos os dados referentes à ocorrência. Então, aqui é bem transparente, coloca todas as informações aqui. Bom, pessoal, missão cumprida, agradeço a todos e agradeço a oportunidade. Os nossos agradecimentos ao Gustavo, agradecemos também ao Fábio e ao Rinaldi. Os convidamos a ocuparem lugares na plateia e passamos para a sessão de encerramento deste nosso encontro. Convidamos ao palco Gustavo Rick Pinto Passos, que é delegado de Fiscalização de Comércio Exterior da Receita Federal em São Paulo, DELEX, e responsável pela equipe regional do programa OEA no estado de São Paulo. É auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2006, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Administração de Empresas pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP, e cursa especialização em Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas Direito, São Paulo. Convidamos também ao palco Fabiano Coelho, delegado da Receita Federal em Viracopos. Não tem. Boa tarde a todos.
O Fabiano Coelho me convidou para fazer um wrap-up, eu nem sei como falar aqui, mas basicamente um resumo aí do evento e algumas colocações do que foi abordado aí hoje. Primeiro, então, enfim, apresentar um pouco. Sou titular da DELEX aqui, que é a Delegacia de Fiscalização do Comércio Exterior aqui no Estado de São Paulo. Nós somos responsáveis pelo programa OEA aqui no Estado. Como já foi colocado aí hoje, a gente está com quase metade aí das empresas certificadas do país estão aqui no Estado com a gente. E eu queria aproveitar e fazer um agradecimento público aqui para toda a equipe OEA da DELEX. Realmente, como foi dito aí pelo Giovanni, 2019 foi um ano bastante desafiador para a gente realmente estava numa situação bastante crítica, por várias outras situações que não vale alongar aqui, mas o fato é que a gente realmente tinha um estoque muito grande e foi dado a missão e a missão foi cumprida. Então, eu queria que... Tem vários colegas aqui da equipe, mas eu não vou cometer a gafe de não falar o nome de todos, então eu vou agradecer aqui, em nome dos 2 supervisores, do Danilo e do Gustavo, que coordenaram, fizeram um plano de trabalho aí, e a missão foi dada, a gente resolveu esse estoque de processos, e agora a gente está indo para outras etapas. E, lógico, também agradecer a todas as outras regionais que nos ajudaram, a equipe do Bruno, que está aqui, o Renato, o pessoal de Recife, a equipe do Rinald, todo mundo que ajudou a gente nesse estoque, mas realmente foi um trabalho árduo e foi bom para ver a capacidade da equipe de a gente resolver essa situação. E deixar claro que a gente está aí para 2020, a gente está preparado para atender toda a demanda que vier de novas certificações e iniciar esse novo, não iniciar, mas intensificar esse processo de monitoramento. Realmente a gente estava muito focado nessa questão de atender esse estoque aí de certificações, e eu acho que agora a gente saneando isso, a gente realmente vai poder conciliar aí essas duas coisas, tanto a certificação quanto esse contato mais próximo com todas as empresas que já estão certificadas. Então, a gente vai ter um monitoramento aí mais próximo. E não que a gente vá chamar para uma reunião, ou que tenha, como foi colocado aqui, não assustem. É uma relação mesmo que faz parte, para verificar conformidade, receber feedback de vocês e tudo mais. Eu acho que a gente vai aprendendo com vocês e o processo vai melhorando o processo com esse monitoramento e esse contato mais próximo dos colegas. Tá? Com relação, foi falado bastante aqui hoje, realmente eu acho que 2 palavras que estavam sempre aí presentes, de parceria e de confiança, né, da Receita Federal com os operadores. Né? Eu aproveito até o John, em algum momento, ele enfim, está desde aí do histórico, desde 2004, e ele comentou aquelas situações ali que, lá no começo, alguma gestora, enfim, da Receita Federal manifestou ali que havia uma desconfiança, enfim, havia um clima, né, entre Receita e vamos dizer assim, a iniciativa privada. O presidente Paulo Scaff também comentou em algum momento aqui da figura do leão. Eu até lembrei de um evento recente que a gente teve de administradores aqui na Oitava, que foi a nossa equipe de comunicação passou vários videozinhos do leão. E, realmente, em alguma época, a propaganda era essa mesmo, assim, vamos dizer assim, de colocar o terror do leão, que vai pegar e gerar um certo receio da sociedade e tudo mais. Então, assim, só para mostrar como que hoje está claro aqui esse programa, né, como que ele é construído, dessa parceria, dessa cooperativa, que as coisas vão mudando, essa relação da administração tributária com a sociedade, com certeza, aí, ao longo das décadas, ela foi se alterando. Eu gostaria até de... Essa questão do princípio da supremacia do interesse público é muito discutido no direito administrativo. Tem alguns doutrinadores que, inclusive, desconstroem esse princípio para trocar por um postulado de reciprocidade e ponderação de interesses privados e públicos.
tem um autor que eu gosto de uma frase que ele coloca, que os interesses públicos, o professor Humberto Ávila, que o interesse público nada mais é do que a realização de interesses privados, de onde decorre uma não oposição, mas uma conjugação de público e privado. Eu acho que o programa OEA ele vai muito nessa linha de pensamento. Realmente há uma cooperação e um ganha-ganha. A gente consegue fornecer todos esses benefícios, né, para os operadores, mas, para o lado da receita, também é uma grande vantagem para a gente, porque, com esse modelo, com técnicas de gestão de risco que cada mais a gente vai implantando em todos os nossos processos de trabalho, eu consigo fazer o controle aduaneiro de uma forma muito mais eficaz. Então, eu consigo, de uma maneira muito mais eficiente, atender os objetivos estratégicos, indicadores de resultados do controle aduaneiro. Então, para a gente, essa parceria é bom, como todos os benefícios que foram colocados aqui para vocês, para a gente também é fundamental. Eu cito um exemplo, o John também deu um dever de casa para a gente, né, que a gente tem que... Se eu não me engano, o Fabiano colocou que acho que 37%, em algum painel, que 37% das DIs já são de OEA, e o John colocou a meta de 50%. Né? Então, se a gente chegar num nível de 50% são de operadores OEA, que eu tenho extrema confiança nele, que eu posso fazer um controle aduaneiro ali no despacho muito mais rápido, eu posso focar toda a energia da Receita, todos os nossos controles ali, eu posso focar muito mais realmente naqueles que a gente chama do topo da pirâmide dos fraudadores, e combater realmente as fraudes aduaneiras, como subfaturamento, ocultação, e reduzir o prejuízo que esses fraudadores, através de uma concorrência desleal, eles causam à indústria nacional. Então, esse modo da gente atuar, eu entendo que ele realmente tem pontos positivos para as duas partes aí envolvidas nessa parceria. Eu também queria destacar, fazendo o wrap-up aí que o Fabiano solicitou, com relação ao fórum consultivo, que é mais reforça essa questão da parceria. Né? Foi colocado aqui que eles encaminham todos, mesmo aqueles que não são relacionados ao OEA, eles sabem que, eventualmente, a gente passa para o setor responsável na Receita. Então, eu acho, inclusive, que esse programa OEA ele está mudando essa percepção de todos os processos da Receita. Eu mesmo venho de tributos internos e estou há 2 anos e pouco aqui no controle aduaneiro, e essa parceria que existe no OEA, por exemplo, nós temos a parte lá de fiscalização. Foi até engraçado o Bruno colocando aqui que mas ele não atendeu ali, reprovado de cara e tal. Enfim, a fiscalização tem esse perfil, né? E eu acho que esse modelo OEA de parceria, de conversar, de entender, de dar oportunidades e de construir essa relação cooperativa, eu acho que isso, aos poucos, está se espalhando em todos os processos da Receita Federal. Tem várias ações de conformidade em vários outros processos da Receita, e eu acho que, realmente, esse é o caminho da relação da Receita Federal com os contribuintes e com a sociedade. Em relação aos benefícios, enfim, já foram destacados vários aqui, né? Eu só queria destacar a questão que foi colocada também aqui dos acordos de reconhecimento mútuo, os inúmeros ações que a gente está participando, alguns já, os últimos, como o Mercosul e com a China, e vários outros que o coordenador Jackson colocou aqui. E eu lembrei, até dessa proliferação de acordos que a gente está participando, eu lembrei muito do Lars, né, no evento da Procomex, que teve mês passado, me chamou a atenção disso, que ele colocou que o programa OEA brasileiro, o mundo inteiro está de olho no nosso programa. Ele realmente é reconhecido como um dos melhores programas do mundo. E vários países estão querendo fazer esse acordo de reconhecimento mútuo com a gente. Então, realmente, é um programa que deu certo, que tem um reconhecimento mundial, e não é à toa que foi o caso aí da China, que em poucos meses a gente fechou esse acordo,
com certeza, mais benefícios aí virão através dessas aduanas estrangeiras, como o Fabiano também destacou, além de toda a questão de custos, né, vocês têm redução aí na ordem de 80% no tempo de despacho ou no canais de seleção para verificação. Você tem outras gamas aí de benefícios que, com todos esses acordos de reconhecimento mútuo, não dá nem para imaginar agora os benefícios que vão ser conseguidos e negociados com todos esses outros países. Hoje mesmo, o Kleber, da Volvo, falou uma situação que eu nem tinha pensado, da questão do despacho sobre águas, de aproveitar ali a questão do câmbio. Entre vários outros, eu nem tinha pensado, e no momento que a gente está com uma variação do câmbio, é mais uma questão, aí, mais um benefício que se pode colocar. Bom, eu queria, já que foi colocado, o John colocou um dever de casa para a gente, eu também queria colocar um dever de casa para os senhores. Me chama a atenção essa questão da segurança de toda a cadeia logística, né? E eu fiquei super feliz quando o Ricardo, né, da GE Salma, colocou que ele já estabeleceu a meta ali que 2020 100% da cadeia logística dele obrigatoriamente vai ser OEA. Eu acho que a Vanessa da Azul também foi nessa mesma linha. Aqueles que não, de alguma maneira, não pode ser certificado, ela citou até contrato, ela está colocando isso no contrato. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa avançar no programa OEA realmente é essa questão de toda a cadeia logística, né? Então, eu deixo aí o desafio para os senhores. Eu acho que pode ser até, como foi apresentado hoje aqui no fórum consultivo, aquela pesquisa que foi feita em relação ao despacho sobre águas. Dani, não sei se vocês já fizeram, mas se quiserem fazer uma pesquisa de qual que é a dificuldade, efetivamente, de trazer mais os outros intervenientes aí na cadeia logística, qual que é a dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Tem do porto, dos recintos, eu não tenho nem... Aproximadamente 5% dos recintos alfandegados não são OEA. Então, de repente, fazer essa pesquisa, a gente entender qual que é a dificuldade de alguns operadores, de alguns intervenientes, de efetivamente entrar no programa, porque eu acho que dá mais segurança e seria ideal que todos conseguissem, não 100%, como a GE Salma colocou, mas quanto mais a gente dá mais garantia para isso, né? A gente estava até brincando, não sei se é possível, mas citaram, esse realmente é um desconhecimento, mas colocaram em algum momento aqui foi até o Ricardo da Selma, que o CityPest tem 3 níveis, né? E tem o nível 3 lá de boas práticas. A gente estava brincando ali no almoço se seria um full OEA ou um OEA Plus, esse OEA que tiver toda a cadeia logística OEA. E aí eu já estou divagando, enfim, de repente eu posso dar um benefício a mais para esse full OEA aí. Tá? Então, fica aí a dica para os senhores. E, com relação ao monitoramento, né, eu acho que como eu disse, 2019, realmente, a gente começou a desenvolver algumas técnicas, eu acho que a equipe aqui do Bruno, Belo Horizonte, eu acho que tem outros colegas que já desenvolveram, ele mostrou gráficos, enfim, a gente tem condições de fazer esse acompanhamento, mas, realmente, a gente não... Pelo estoque, a gente não conseguiu, e 2020 realmente vai ser um ano que a gente vai estar mais próximos dos senhores, para não deixar essa que são 3 anos, daqui 3 anos eu volto. Não, realmente não é aquela... Deixar claro isso, que não é obter o selo e pronto. A gente vai estar mais presente, e nessa parceria, né, é super importante isso, né? Tudo isso que eu coloquei aqui, eu só posso... abrir mão de alguns controles ali no despacho, que realmente, se eu perceber, e essa confiança mútua tem que ser mantida, né? Então, o monitoramento é justamente para isso. Eu só consigo reduzir um percentual de parametrização,
se eu realmente tiver certeza, confiança que aquela empresa ela está no mais elevado nível de conformidade com a legislação tributária e aduaneira e com controles rígidos da sua cadeia logística. Então, o monitoramento é nesse sentido. A gente vai, é lógico que não vai ser uma coisa, não cumpriu, vamos tirar. É nessa linha da parceria, de reuniões e de chamamento para regularizar, mas é uma coisa contínua. Então, acho que isso é importante também os senhores refletirem. Por fim, eu só queria então agradecer de novo a equipe OADA. Estamos juntos aí para 2020. As perspectivas são excelentes. Então, gostaria de encerrar dizendo aí um até breve para aqueles que já estão no programa. Em breve entraremos em contato com os senhores. E aqueles que não estão no programa OEA ainda, falo igual o Ricardo da Selma falou, não percam tempo. Preenchem seus requerimentos, entrem logo com o seu requerimento, porque a gente tem aqui um pacote de benefícios que, com certeza, vai alavancar a competitividade do seu negócio. Obrigado. Muito bem, para encerrar, nós gostaríamos de chamar os parceiros para que venham aqui à frente para uma foto em conjunto. Os colegas da Receita para que venham fazer uma foto. Bora, pessoal. Na realidade, o Fabiano falou, olha, chama todos os parceiros. Daí você fala assim, não, agora venho. Pessoal, só um minutinho da atenção de vocês. Depois da nossa foto aqui com os nossos colegas todos da Receita, eu gostaria de agradecer que esse evento não seria nada sem a presença de tantas pessoas conhecidas, tantos parceiros da Receita. Quem quiser tirar uma foto com a gente, suba aqui e vamos tirar uma foto juntos. Vocês estão convidados. Os parceiros são agora.